Principais motivos para a recessão econômica global. Fala, investidores, vou listar aqui alguns motivos, não significa que o primeiro é o mais importante, ele não está em ordem de importância, porém são os 10 motivos aí principais que apontam para uma recessão econômica global. Impressão de dinheiro infinito, o descontrole da impressão de dinheiro dos Estados Unidos e na Europa, impressão de dinheiro na Europa de forma descontrolada, foram 4,9 trilhões de dólares impressos em 2 anos. Nos Estados Unidos, 3,7 trilhões de dólares impressos em 2 anos pelo Banco Central Europeu. Toda essa grana injetada nas suas próprias economias. Como o mundo se baseia no padrão dólar, a moeda em maior oferta tende a perder o poder de compra, a famosa inflação. As empresas e instituições aliadas ao governo recebem essa injeção de dinheiro antecipadamente. Com esse benefício, conseguem as melhores oportunidades. Outra modalidade são os resgates financeiros, quando algumas instituições financeiras quebram. Vamos lá, o dólar dobrou basicamente aí a emissão sem lastro algum em 2 anos. Isso aqui você consegue ver no site do Federal Reserve. Outra forma também de fazer dinheiro, e outro ponto também crítico dos Estados Unidos, é a dívida americana. A dívida está sem teto e é até 2025. Sem controle. Sempre que a economia americana chega perto do teto, esse teto sobe. O teto anterior é de 31,4 trilhões de dólares. Nas últimas semanas foram criados mais de 800 bilhões de dólares de títulos de dívida americana. O governo americano possui duas formas de criar dinheiro: emitindo dólar ou emitindo papéis de tesouro, papéis de dívida. E a dívida americana já passou de 32,4 trilhões de dólares. O US Debt Clock aqui apontando 2,7 trilhões de dólares. Atualmente, o governo americano paga aproximadamente 960 bilhões de dólares por ano só dessas taxas desses títulos. Também está no site do Federal Reserve. Em breve, Estados Unidos vai atingir a marca de 1 trilhão de dólares pagos por ano em papéis do título, equivalente aí ao PIB do Brasil. A dívida do governo americano nos papéis de tesouro e o PIB já chegou a 120% do PIB, proporcionalmente mais endividado do que no período da Segunda Guerra Mundial. A dívida do governo americano e as instituições passa de 51 trilhões de dólares. Isso indica uma extrema alavancagem e o mundo está operando com dinheiro que não tem, criando muitas dívidas, correndo altos riscos de não conseguir pagar, gerando também, no caso dos Estados Unidos, um risco de calote global. 51,3 trilhões de dólares, a China com 20. Então, as grandes potências também estão extremamente alavancadas. Recorde de endividamento de empresas em cada país. A China, como é que tá? A China está lá com 160% do PIB, e o Japão batendo aí 120%, Estados Unidos, a Alemanha também está crescendo, enfim, o negócio está ficando bem complicado. Outra coisa também que eu achei bem interessante foi a inversão dos títulos públicos nos Estados Unidos. Os juros pagos pelos títulos de longo prazo, que é o T10, os de 10 anos, historicamente pagam mais juros, mais taxas, comparado aos títulos de curto prazo, de 3 meses. A incerteza sobre o governo americano está grande, que houve uma inversão de pagamento de taxas desses títulos. Então, os títulos de 3 meses pagando mais do que os títulos de 10 anos. Isso historicamente já ocorreu alguns meses antes das grandes crises. Esse indicador mostra as taxas pagas pelos papéis de tesouro americanos de 10 anos, menos a taxa paga dos papéis do tesouro americano de 3 meses, ou seja, quando ele fica negativo, significa que os de 3 meses está pagando mais do que os de 10 anos. Outra coisa também foi que a Fitch Ratings rebaixou a classificação dos papéis do Tesouro Americano em 1º de agosto aí, de AAA para AA+. Então os Estados Unidos teve um rebaixamento.
Vocês terem a noção como é que foi a crise aí.com, foi lá em 2000, depois em 2008, como que ficou esses índices aí um pouco antes da crise do subprime, e olha como é que nós estamos hoje. A taxa de juros está elevada tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em UK, e estamos longe ainda de ter uma redução. Taxa de juros subindo nos Estados Unidos e nas principais economias. Para controlar a inflação, taxa de juros é uma das melhores estratégias para controlar a inflação. Porém, tem um efeito colateral, é o arrefecimento da economia. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, ele continua bem ensaboado em seus discursos, e a previsão para o início de redução das taxas de juros é para 2024 a 2025. Olha mais ou menos onde estavam as taxas de juros e quando estamos hoje. Estamos aí na casa dos Estados Unidos de 5,25 de taxa de juros anuais. Olha, eles estão acostumados a ficar beirando a zero, e geralmente a economia americana roda. Idem para o Banco Central Europeu, qual é a média aí que eles estão acostumados a ter e quanto que está hoje aí na casa dos 5, e também para o Banco Central de UK. Mas o motivo são os grandes bancos quebrando em 2022 e 2023. Atingimos um volume de perda financeira, né, a quebra maior que em 2008, lá com a quebra aí do Signature Bank, Silicon Valley Bank, o First Republic Bank. Isso foi só nos Estados Unidos. E tem o famoso caso na Europa do Credit Suisse, que era um dos top 2 banks, onde a UBS comprou por um intermédio do Banco Europeu, criando um monopólio, né? Que um dos dois maiores quebraram e agora só tem um grande conglomerado lá. Outro ponto interessante foi o recorde de short na S&P 500. O que significa isso? Que o mercado está operando vendido, onde se o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, caírem, ele representa as 500 maiores empresas americanas. Se cair, os investidores vão ganhar dinheiro, vocês estão apostando em crise, em queda. Outra forma também de você ganhar dinheiro com queda é as compras de put. Então nós estamos com recordes de compras de put. E aí um dos investidores aí bem controversos e famosos, que foi o Michael Burry, o mesmo investidor que apostou contra o mercado do real estate americano e fez muito dinheiro, contada no filme The Big Short. Ele também entrou aí com 1,6 bilhões de dólares em compras de put, tanto no S&P quanto no Nasdaq 100, que são as 100 empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Bancos centrais também com recorde de compras de ouro. É uma estratégia aí de deparar com grandes crises, como guerras e tudo. Os bancos centrais tendem a comprar ouro, estamos com compras de recordes de ouro. Vamos também considerar os conflitos geopolíticos, né? A Rússia versus a Ucrânia, que está longe de terminar e fica cada vez mais, nós encontramos bastante, aumenta esse calor. E também tem China e Taiwan e os Estados Unidos ali no meio, que é essa guerra dos semicondutores. Para quem não sabe, a TSMC ela fornece para 54% da produção mundial de semicondutores. Podemos considerar que pelo menos 90%, 80% dos semicondutores de ponta são fabricados pela TSMC, que fica nessa ilhota de Taiwan, que fica na costa da China. China considera Taiwan como uma ilha rebelde, e o Xi Jinping já reafirmou que eles vão tomar de volta essa ilha. Então, hoje em dia, quem domina toda a tecnologia de ponta necessita desses semicondutores. Então, fica essa guerra, fica esse vai ou não vai, e enfim, vamos acompanhar. Questão também da energia na Europa, o preço subiu, com toda essa questão quando cortou lá o gás russo para a Europa, para a Alemanha, enfim, a energia tendendo a disparar. Outra questão complicada é no setor imobiliário, tanto na China quanto nos Estados Unidos. Aí as taxas estão bem altas, as taxas de financiamento, e a China, recentemente, essa semana, a Evergrande, que é uma das maiores incorporadoras da China, entrou com um pedido de falência. Para quem não sabe, o setor imobiliário na China representa 30% do PIB do país. Bem, pessoal, fico por aqui. Observância.
ter caixa nesse momento é fundamental. Um dos investidores mais conservadores, o Warren Buffett, ele está com praticamente 40% de caixa. Enfim, eu não entraria shortado, eu não compraria opções de put, mas ter caixa nesse momento é fundamental, pelo menos aí uns 20, 30% de caixa, para que você possa se beneficiar das possíveis oportunidades dessa crise. Eu não acredito nessa retomada, nesse soft land da economia global. Eu acho que vamos enfrentar uma crise, grandes quedas, e vamos poder comprar boas ações, bons ativos, vamos ter boas oportunidades. E o mundo é de quem investe. Deixe o seu like, ajuda o canal, divulgue esse conteúdo para outras pessoas.